Gastei $30.000 em férias de luxo para a minha família, apenas para ouvir meu filho me dizer na porta do embarque: "Vá para casa, pai." 6 horas depois, aquela única frase desrespeitosa os deixaria ilhados em uma ilha sem hotel, sem dinheiro e sem voo de volta. Esta é uma história sobre quão rápido o paraíso pode se transformar em um pesadelo quando você trai o homem que paga a conta. Mas antes de eu revelar o movimento secreto que fiz para arruinar a viagem deles, me conte nos comentários de onde você está assistindo. E por favor, inscreva-se no canal se você acredita que nunca jamais se deve morder a mão que te alimenta. O ar no terminal do aeroporto Hartsfield-Jackson estava pesado, carregado com o zumbido estéril do ar-condicionado e o ronco grave das rodinhas das malas. Era o som de partidas de novos começos. Eu estava ali parado ao lado de uma montanha de bagagens novinhas em folha, com o cheiro de couro fresco ainda exalando das alças da Louis Vuitton. Meu filho André insistiu naquilo. "Nós precisamos viajar com estilo velho", ele tinha dito com um sorriso largo e brilhante. Eu tinha pago por tudo, é claro. Assim como eu tinha pago pelas passagens de primeira classe pelo resort 5 estrelas em Maui e por toda aquela experiência de $30.000. Era, afinal de contas, o meu agrado, o meu presente para a família. Jasmine, minha nora, flutuava ao redor das crianças, com a voz um pouco aguda demais, um pouco alegre demais. Ela ajustou o colarinho do nosso neto Malik pela terceira vez, um gesto que tentava parecer maternal, mas que soava como pura energia nervosa. André não olhava para nenhum de nós. O olhar dele estava fixo na tela de partidas, com o pé batendo um ritmo rápido e ansioso contra o chão polido. Eu era o único parado perfeitamente imóvel, uma pequena ilha de calma naquele oceano de excitação agitada. Eu os observava, meu filho e sua esposa, e sentia a dor familiar de uma distância que não tinha nada a ver com milhas. Eles estavam bem ali, mas já tinham partido há muito, muito tempo. Finalmente chegamos à frente da fila de acesso prioritário. A agente de check-in, uma jovem com um sorriso profissional, mas cansado, pegou nossos passaportes. Ela digitou no teclado, os olhos varrendo a tela. Devolveu os passaportes para André, para Jasmine e para as crianças. Então, ela olhou para mim e o sorriso dela falhou por apenas um segundo. "Sr. Vance", disse ela com a voz educada, mas firme. "Eu tenho seu passaporte aqui, mas não consigo encontrar uma reserva para o senhor neste voo." As palavras pareciam não fazer sentido. Elas flutuaram no ar entre nós, sons sem significado contra o pano de fundo do barulho do aeroporto. Senti uma dúzia de pares de olhos da fila atrás de nós queimando nas minhas costas. Virei-me para André com uma pergunta simples estampada no rosto. O rosto dele, aquele que eu vi crescer de menino para homem, era uma parede em branco. Ele não encontrava meus olhos. De repente, ele estava fascinado por um fio solto na manga de sua jaqueta. "André", eu disse com a voz baixa, mas que cortou o barulho como uma lâmina. Jasmine foi a primeira a reagir com um suspiro teatral e agudo. "Oh, meu Deus", ela suspirou, colocando a mão sobre o coração. "Deve haver algum engano." Mas não havia engano nenhum. Eu podia ver isso na maneira como os ombros do meu filho ficaram tensos, na maneira como ele se recusava a olhar para mim. A verdade estava ali parada, bem na minha frente, mais feia do que qualquer mentira que ele pudesse ter contado. "Pai." André finalmente resmungou, ainda encarando aquele fio imaginário. "Deus me desculpe mesmo. As coisas estão uma loucura no trabalho. Com as crianças arrumando tudo para as malas." Ele finalmente levantou o olhar e seus olhos estavam cheios de um pedido de desculpas raso e ensaiado. "Acho que no meio desse caos todo, eu simplesmente esqueci de reservar a sua passagem." A desculpa era tão frágil, tão insultante, que mal parava em pé. $30.000 e ele esqueceu. Jasmine imediatamente pulou para o seu papel de esposa solidária. "Oh, querido, não se preocupe.
disse ela sacando o celular com um floreio. Vamos ver se conseguimos comprar uma passagem de última hora agora mesmo. Não pode ser tão caro assim, pode. Os dedos dela dançaram pela tela. Eu a observei, uma atriz veterana, interpretando um papel que conhecia bem. O rosto dela caiu em uma máscara de profunda decepção. Oh, Isaiah, disse ela virando o celular para mim como se quisesse provar seu ponto. Um assento de última hora custa quase $3.000. E nem seria perto da gente. Isso é criminoso, Andre completou. Eles ficaram ali uma frente unida de falso arrependimento. Ele, o filho esquecido. Ela, a conciliadora indefesa. Eles tinham ensaiado isso. O pensamento era tão frio e duro quanto o chão de mármore sob meus pés. Aquilo não era um erro. Aquilo era uma performance. André deu um passo em minha direção colocando a mão no meu ombro. Parecia pesada não de afeto, mas com o peso de sua dispensa. Olha, pai, disse ele baixando a voz para um sussurro conspiratório, como se fôssemos um time resolvendo um problema. O voo vai começar a embarcar a qualquer minuto. Não há nada que possamos fazer agora. Ele apertou meu ombro. Por que você não pega um táxi e vai para casa? Descansa um pouco. Nós nos sentimos terríveis de verdade. Vamos trazer a melhor lembrança da ilha para você. Vá para casa. As palavras ecoaram no silêncio repentino da minha mente. Ele estava me mandando embora como uma criança que se comportou mal, como um inconveniente que precisava ser varrido para longe. Olhei além dele para meus netos Malik e Tiana, que assistiam com olhos confusos. Olhei para as malas novas que eu tinha pago. Olhei para a vida que eu tinha dado ao meu filho, as oportunidades, o apoio à rede de segurança financeira infinita. E em troca, ele me deu 3 palavras: vá para casa. Eu não levantei minha voz. Eu não discuti. Eu não dei a eles o drama que talvez esperassem. Simplesmente olhei para o meu filho, sustentei o olhar dele por um longo momento e vi um estranho. Dei um aceno lento e deliberado. Tudo bem, filho, eu disse com a voz perfeitamente estável. Tenham um voo seguro. Virei as costas e me afastei sem olhar para trás. Pude sentir o suspiro coletivo de alívio nas minhas costas. Eles acharam que tinham vencido. Acharam que tinham se livrado de mim. Mas enquanto eu caminhava em direção à saída, meus passos não eram o arrastar de um velho derrotado. Eram os passos medidos e firmes de um artesão prestes a começar um trabalho. A cidade passava veloz pela janela do táxi, num borrão de tijolos, e vidro ruas familiares parecendo estranhas e distantes. Capturei meu reflexo no vidro sobreposto à paisagem em movimento. Por um momento vi um estranho, um velho cansado com as luzes duras do aeroporto ainda gravadas ao redor dos olhos. Mas a sensação passou. O homem que me olhava de volta não estava cansado. Ele estava acordado. Ele estava vendo as coisas com uma clareza que era tão afiada e tão dolorosa quanto um caco de vidro quebrado. Vá para casa. As palavras não eram mais um eco da voz do meu filho. Elas tinham se tornado meu próprio comando, uma declaração de missão. A ferroada aguda e quente da traição tinha desaparecido durante minha caminhada silenciosa para fora do terminal. Foi substituída por algo frio e pesado, algo sólido. Era a sensação de uma ferramenta se ajustando na mão de um artesão. Aquilo não era a dor emocional bagunçada de uma briga de família. Aquilo era a geometria limpa e simples de um problema que precisava ser resolvido. Eles tinham cometido um erro de cálculo crítico. Eles viram um velho, uma carteira, uma relíquia para ser gerenciada e apaziguada. Eles tinham esquecido que estavam falando com o homem que construiu a casa, onde cresceram tijolo por tijolo. Eles pensaram que estavam jogando contra um peão que podiam sacrificar. Eles não tinham ideia de que estavam sentados do outro lado do tabuleiro diante do rei. E eles tinham acabado de mandá-lo de volta para o seu castelo. O táxi virou na minha rua e não senti tristeza nem autopiedade. Senti um foco silencioso e latente. Eu não era uma vítima indo para casa lamber as feridas. Eu era um estrategista retornando ao quartel-general.
A casa estava silenciosa, prendendo a respiração na luz do fim da manhã. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado há 1 hora, mas o espaço parecia inteiramente diferente. Eram as mesmas 4 paredes, os mesmos móveis que eu tinha construído, as mesmas fotos de uma família sorridente sobre a lareira. Mas o vazio era novo. Era um espaço oco, escavado por uma traição que eu não tinha visto chegar. Caminhei até a sala de estar e me sentei na poltrona perto da janela, aquela com a estampa floral desbotada por anos de luz solar. A cadeira dela. A cadeira da Betty. E no silêncio, quase podia ouvir a voz dela, não com tristeza, mas com a sabedoria calma que ela sempre teve. Betty via o mundo com o olho de um artista para os detalhes. Ela notava as rachaduras finas nas coisas antes que se tornassem quebras. Anos atrás, depois que André pediu um empréstimo significativo para um carro que não precisava, ela sentou comigo na varanda vendo-o ir embora. Ele tem suas mãos, Isaia, ela tinha dito com o olhar distante. Mas ele não tem a sua paciência para a madeira. Ele só quer a mesa pronta. Eu não entendi completamente na época. Pensei que fosse apenas preocupação de mãe. Agora, sentado na cadeira dela, as palavras eram claras como um sino. Ela também costumava dizer: "O dinheiro não muda uma pessoa, Isaia. Ele apenas as torna mais quem elas já são." E no meu luto depois que ela se foi, eu tinha esquecido disso. Eu tinha confundido minha generosidade com amor, quando na realidade era apenas combustível para a fraqueza do meu filho para o homem intitulado que ele estava se tornando. A dor no meu peito não era só por mim, era por ela, pelo legado de trabalho duro e dignidade silenciosa que tínhamos construído juntos. Aquilo não era mais sobre um voo perdido, aquilo era sobre a fundação do trabalho da nossa vida. E eu não ficaria parado assistindo meu filho derrubar tudo por um bolso cheio de cinzas. Levantei da cadeira dela, sentindo o calor do sol nas minhas costas. O caminho à frente não estava mais nebuloso pela mágoa. Era uma linha reta e clara. Caminhei até o meu escritório, o único cômodo da casa que era mais meu do que nosso. As paredes eram forradas com livros sobre marcenaria e história, e o ar cheirava a serragem e papel velho. A escrivaninha, uma peça sólida de carvalho escuro, foi a primeira coisa que construí para esta casa. Construí para durar. Passei a mão sobre sua superfície lisa e fria, sentindo o veio da madeira sob a palma. Aquela era uma mesa para tomar decisões. Eu não precisava procurar o número. Eu sabia de cor. Peguei o fone do pesado telefone antigo na minha mesa e disquei. Tocou 2 vezes antes que uma voz nítida e profissional atendesse. Escritório de advocacia de Julian Graves. Julian, eu disse com a voz firme. É a Isaiah Vance. Houve uma breve pausa, então o tom dele aqueceu levemente. Senhor Vance, é bom ouvir o senhor, embora eu tenha a sensação de que esta não é uma ligação social. Está tudo bem. Fui direto ao ponto. Preciso que você tome uma atitude imediata sobre um assunto delicado, Julian. Quero que prepare os documentos legais necessários para congelar temporariamente todo o acesso ao fundo da família Vance para meu filho, André Vance. Com efeito imediato. Pude ouvir o som fraco de digitação do outro lado da linha. Entendido, disse ele. Qual é o motivo da revisão? Uma reavaliação fundamental dos termos e beneficiários do fundo, eu disse, sentindo as palavras sólidas e verdadeiras. Isso será suficiente por enquanto. Claro, Julian respondeu. Terei os documentos redigidos e arquivados dentro de 1 hora. Quando o senhor gostaria que eu enviasse a notificação oficial para André? Aquela era a parte crucial. Aquele era o movimento que importava. Quero que a notificação seja enviada para o e-mail principal dele nos próximos 5 minutos. Eu disse. Ele está atualmente em um voo para o Havaí. Ele estará no ar incontactável pelas próximas 6 horas. Quero que esse e-mail seja a primeira coisa que ele veja quando pousar e ligar o telefone. Considere feito, Sr. Vance.
disse ele com a voz não deixando espaço para dúvidas. Obrigado, Julian, respondi, e gentilmente coloquei o fone de volta no gancho. Sentei ali na escrivaninha que eu construí na casa que eu paguei e imaginei um e-mail, um pequeno mensageiro digital silencioso, começando sua jornada através do país. Aquele foi o primeiro tijolo que eu assentaria na nova fundação da minha vida. Enquanto eu estava sentado na minha escrivaninha, o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor era o único som. Era um ritmo que eu conhecia bem, um batimento cardíaco constante para uma casa cujo próprio coração tinha sido arrancado quando Beth morreu. O plano que coloquei em movimento não nasceu de um único momento de desrespeito em um aeroporto. Foi forjado ao longo de anos de pequenas traições, 1000 pequenas rachaduras na fundação da minha confiança. As memórias aquelas que eu tinha empurrado para o lado agora retornavam com uma clareza perfeita e dolorosa. Na manhã seguinte, vesti o terno cinza-chumbo que Beth sempre dizia que me deixava distinto. Reuni meus extratos bancários, imprimi alguns e-mails importantes e coloquei tudo em uma velha pasta de couro que ela tinha me comprado no nosso 10º aniversário. Era uma pasta que tinha carregado contratos para trabalhos honestos, para edifícios que ainda permaneciam firmes contra o vento. Agora ela carregava a prova de uma fundação que estava desmoronando. O escritório de Julian Graves ficava no 34º andar de um arranha-céu no centro, um mundo de vidro e aço que vibrava com uma ambição silenciosa. Ele era um homem jovem, afiado e impecavelmente vestido, mas seus olhos continham uma inteligência calma de alma velha em que eu confiava. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme sem piedade no toque, apenas respeito. Ele ouviu sem interrupção, enquanto eu expunha tudo sobre sua mesa de mogno polido. Eu não apresentei aquilo como o conto de mágoas de um pai enlutado. Eu apresentei como um caso. Falei do incidente com os relógios, estabelecendo uma linha de base de entitlement, aquele sentimento de que eles mereciam tudo. Coloquei os extratos financeiros mostrando a transferência de $50.000 para cobrir as dívidas comerciais da Jasmine. Coloquei uma foto impressa que encontrei na página da rede social dela ao lado do extrato, uma foto dela sorrindo com a nova bolsa de grife postada 3 dias após o resgate financeiro. Julian olhou para a foto, depois voltou a olhar para mim com uma expressão ilegível. Eu o guiei através das recentes e persistentes perguntas de Andre sobre o fundo fiduciário. Recitei cada palavra por palavra. Finalmente contei a ele sobre o aeroporto. Minha voz nunca vacilou. Eu não estava lá em busca de simpatia. Eu estava lá em busca do conselho de um artesão sobre uma estrutura que estava falhando. Quando terminei, cruzei as mãos sobre minha pasta. Não estou aqui hoje por raiva. Julian, eu disse com a voz baixa e firme. Estou aqui porque a fundação está rachada. As paredes de sustentação do respeito e da confiança foram comprometidas. Antes que a casa inteira venha abaixo, preciso saber minhas opções para reforçar a estrutura. Julian recostou-se na cadeira batendo uma caneta contra um bloco de notas legal. Senhor Vance, disse ele lentamente. Pelo que o senhor me mostrou, isto não é apenas uma fundação rachada. Isto é um padrão de exploração financeira e emocional consistente e deliberada. Reforços podem não ser suficientes. Eu esperava que ele concordasse e começasse a falar sobre cláusulas legais, sobre adicionar emendas e estipulações ao fundo. Em vez disso, Julian Graves largou a caneta e entrelaçou os dedos com o olhar direto e sério. Senhor Vance, começou ele, inclinando-se levemente para a frente. Vamos falar francamente. O senhor entrou aqui falando em reforçar uma fundação rachada, mas o que um bom construtor faz, e o senhor sabe disso melhor do que eu, é determinar a causa da rachadura. E pelo que me contou, esta não é uma rachadura causada pelo tempo ou pela pressão. Esta é uma rachadura causada por veneno, sendo misturado ao concreto desde o início.
Passamos as 2 horas seguintes analisando os últimos 5 anos de transações. Foi um procedimento cirúrgico. Estávamos cortando a pele da lealdade familiar para ver a podridão por baixo. Julian apontou para uma cobrança recorrente. Mensalidade de escola particular para Malik e Tiana. 20 mil por ano. Eu concordei. Concordei em pagar metade, eu disse. Julian deslizou um papel pela mesa. Olhe mais de perto, Isaiah. O senhor está pagando tudo. E aqui, ele apontou para uma série de retiradas marcadas como reparos domésticos. 4 mil aqui. 6 mil ali. O senhor autorizou isso. Olhei para as datas. Eu estava no hospital para minha cirurgia de quadril durante 2 delas. Senti um nó frio se formar no meu estômago. Não eu disse a palavra tendo gosto de cinzas na minha boca. Eu não autorizei. Julian puxou uma cópia digital do comprovante de retirada em seu monitor. Ele deu zoom na linha de assinatura. Lá estava ela. Meu nome. Mas a volta na letra V estava errada. A inclinação era agressiva demais. Era uma boa cópia, mas era uma cópia. Essa não é minha mão, sussurrei. É a de André. A sala pareceu ficar mais fria. Aquilo não era mais apenas sobre um filho mimado ou uma nora ingrata. Aquilo era fraude. Aquilo era roubo. Meu filho não estava apenas vivendo às minhas custas. Ele estava me roubando enquanto eu estava deitado em uma cama de hospital, me recuperando de uma cirurgia. Julian tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Isaiah, ele disse suavemente, nós estamos cruzando uma linha aqui. Isto é criminal. Se prosseguirmos com isso, não tem volta. Isso muda tudo. Não é mais apenas uma disputa civil. É um crime grave. Olhei pela janela para a cidade se espalhando lá embaixo. Tantos edifícios, tantas vidas, todos construídos sobre fundações de um tipo ou de outro. Pensei em André no aeroporto me dispensando com um tapinha no ombro. Pensei no sorriso falso no rosto de Jasmine enquanto ela falava sobre preços de passagens. Eles tinham cruzado a linha há muito tempo. Eu só estava finalmente olhando para ela. Faça o que tem que fazer, Julian, eu disse. O tempo para meias medidas acabou. O tempo para deliberação acabou. Vamos fazer isso. Quero que você inicie o processo legal para dissolver completamente o fundo da família Vance. A auditoria terminou. Agora nós passamos para a execução. 6 horas e 4 mil milhas de distância, o paraíso estava funcionando exatamente como anunciado. O ar que saudou André e Jasmine assim que saíram do aeroporto com ar-condicionado era um cobertor morno e perfumado com cheiro de sal e flores. O saguão do resort era ainda melhor. Era uma catedral de riqueza a céu aberto, com um teto altíssimo, plantas verdes exuberantes caindo pelas paredes e uma brisa suave carregando o som de um ukulele distante. Receberam toalhas úmidas e frias e copos de suco de abacaxi. Jasmine soltou um pequeno suspiro de puro e inalterado prazer. É isso, querido. Ela sussurrou para André, apertando o braço dele. É assim que a vida deveria ser. André, sentindo-se expansivo e bem-sucedido, examinou a cena como um rei contemplando seu novo domínio. Ele tinha conseguido. Ele tinha realizado o feito. Ele deslizou o telefone para fora do bolso, pronto para postar a primeira foto nas redes sociais, uma foto casual da piscina de borda infinita, com uma legenda sobre finalmente conseguir um relaxamento muito necessário. Assim que o telefone se conectou ao Wi-Fi do resort, uma cascata de notificações inundou a tela. Enterrado entre elas estava um e-mail com uma linha de assunto que fez o estômago dele se contrair. Era do escritório de advocacia de Julian Graves. No balcão de check-in de mármore reluzente, a concierge, uma mulher bonita com uma flor no cabelo, deu a eles um sorriso deslumbrante. Aloha e bem-vindos ao paraíso, senhor e senhora Vance. Nós só precisamos de um cartão de crédito para despesas incidentais e a taxa do resort. André, ainda tentando processar o jargão jurídico na prévia do e-mail em seu telefone,
Entregou o cartão Black Platinum com um floreio confiante. Era o cartão vinculado ao fundo, aquele com o limite praticamente ilimitado. A concierge passou o cartão. Um pequeno e educado franzir de testa tocou os lábios dela. Ela passou novamente. Sinto muito, senhor, disse ela com o sorriso se estreitando apenas uma fração. Parece que este cartão foi recusado. André encarou a palavra na tela. Recusado. Era um conceito alienígena para ele, uma palavra de uma língua diferente destinada a outras pessoas. Ele arrancou o cartão de volta da mão da concierge, com o rosto ficando vermelho escuro. Passe de novo, ele retrucou. Deve haver algum problema com a sua máquina. A concierge, com seu sorriso profissional agora soldado no lugar, passou novamente. Recusado. Eu não estava lá para ver, é claro. Mas sentado no silêncio do meu escritório, eu conseguia imaginar a cena tão claramente como se estivesse sentado numa daquelas poltronas superfaturadas do saguão. Pude ver o pânico começar a florescer nos olhos do meu filho, a maneira como a confiança dele se estilhaçava como vidro barato. Pude ver Jasmine agarrando o braço dele com as unhas perfeitamente manicuradas, cravando na manga a voz dela, um sussurro venenoso no ouvido dele. Tenta o outro. André, ela sibilou. O cartão Gold. André tateou a carteira com os dedos repentinamente desajeitados. Ele puxou o cartão Gold, o reserva ligado à conta poupança conjunta. Ele o entregou. A concierge passou o cartão. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que as ondas quebrando lá fora. Recusado. Senhora concierge, disse baixando a voz para um sussurro discreto que de alguma forma parecia um grito. O sistema mostra que o emissor colocou um bloqueio em todas as contas associadas a este perfil. Talvez o senhor tenha outra forma de pagamento. A fila atrás deles estava crescendo. As pessoas estavam começando a encarar. Um homem num terno de linho olhou para o relógio e soltou um suspiro impaciente. André sentiu o peso do julgamento deles pressionando seu pescoço. Ele olhou para Jasmine. Ela estava pálida, com os olhos arregalados numa mistura de terror e fúria. Dê a eles o seu cartão, André sussurrou. Jasmine balançou a cabeça. Essa é minha conta pessoal, ela sibilou de volta. Mal tem $2.000 nela. Nós precisamos disso para emergências. Isso é uma emergência, André sibilou de volta. A concierge limpou a garganta. Senhor, se não puder fornecer um método válido de pagamento, receio que não possamos fazer o seu check-in. O gerente, um homem alto com um rosto sério, começou a caminhar em direção ao balcão, sentindo o distúrbio. A humilhação foi total. Era um peso físico esmagando o ar para fora dos pulmões de André. Tudo bem, Jasmine estourou. Ela jogou seu cartão de débito pessoal no balcão de mármore. Só aceite isso. A concierge pegou e passou. Foi aprovado. Mas então ela olhou para a tela e fez uma pausa. Peço desculpas, senhora Vance, disse ela. Mas este cartão não tem fundos suficientes para cobrir o depósito da suíte Vistamar por 7 noites. Nós precisaríamos rebaixar significativamente a sua reserva. André olhou para o gerente parado ali perto e depois de volta para sua esposa. Só faça isso, ele resmungou encarando o chão. A concierge digitou rapidamente. Temos disponibilidade na nossa propriedade irmã do outro lado da rodovia. É um quarto padrão, vista para o jardim, sem varanda. Era uma maneira educada de dizer que eles estavam sendo expulsos do palácio. Eles recolheram suas bagagens com as malas Louis Vuitton, de repente parecendo ridículas em suas mãos. Caminharam passando pela fila de hóspedes que os encaravam, passando pela piscina de borda infinita, onde não nadariam, e saíram pelas portas da frente. Eles foram exilados do jardim antes mesmo de darem uma mordida na maçã. Esperaram por um táxi no meio-fio, com a umidade de repente parecendo opressiva e pesada. André olhou para o telefone novamente. Ele abriu o e-mail de Julian Graves.
Aviso de dissolução do fundo e congelamento de ativos. As palavras eram pretas e duras contra a tela branca. Ele olhou para Jasmine, que estava digitando furiosamente em seu próprio telefone, provavelmente desabafando com uma amiga ou apagando postagens. Ele olhou para seus filhos, que estavam com calor, cansados e confusos. Nós vamos consertar isso, André disse com a voz tremendo. Mas ele não estava falando com eles. Ele estava falando com o medo que lentamente envolvia suas mãos frias ao redor de sua garganta. O motel Sunset Breeze foi nomeado com um senso de ironia que beirava a crueldade. Ele ficava encolhido ao lado da rodovia em Quirrey, um prédio baixo de estuque pintado de um tom descascado de rosa salmão. Não havia brisa do oceano ali, apenas a exaustão quente dos caminhões passando e a quietude úmida de um estacionamento assando no sol da tarde. O taxista tinha despejado a bagagem deles na calçada com um olhar de pena que doeu mais do que o calor. André ficou ali cercado pela montanha de bolsas de grife, parecendo um príncipe deposto em pé nas ruínas de seu reino. O letreiro neon acima do escritório piscava com um som de zumbido a letra E, queimada de modo que se lia Sunset Breeze. Dentro, o quarto era uma aula magna em desespero. Cheirava a cigarros velhos e limpador de limão industrial de alta potência, uma tentativa química de mascarar anos de más decisões. Havia 2 camas de casal, empurradas muito próximas uma da outra, cobertas por colchas finas de poliéster, que já tinham visto turistas demais. Jasmine ficou no centro do quarto, recusando-se a sentar. Ela olhou para o carpete manchado, depois para a única janela minúscula que dava para uma lixeira. Ela olhou para André. Isso é uma piada, né? Disse ela com a voz tremendo com uma raiva que mal conseguia conter. Me diz que isso é uma piada, André. Me diz que nós não vamos ficar aqui. André esfregou o rosto com as mãos, sentindo a areia da viagem e o estresse na pele. É só por hoje à noite, Jaz, ele implorou. Só até eu conseguir falar com o pai. Obviamente há uma confusão com o banco. Eu vou resolver isso de manhã. Uma confusão. Ela riu um som estridente que fez as crianças pularem. Você acha que congelar cada conta que nós temos é uma confusão? Você acha que ser humilhado na frente do resort inteiro foi um erro administrativo? Ela chutou uma das bolsas Louis Vuitton, fazendo-a deslizar pelo carpete barato. Seu pai fez isso, André. Ele fez isso com a gente. O ar-condicionado na janela despertou com um chocalho soando como um motor moribundo cuspindo um ar morno que cheirava a mofo. Malik e Tiana estavam sentados na beira de uma das camas, parecendo pequenos e assustados. Eles nunca tinham visto os pais daquele jeito. Nunca tinham visto a fachada rachar. André sentiu uma onda de pânico subindo no peito, uma maré fria, ameaçando afogá-lo. Ele precisava consertar aquilo. Ele era o homem que sempre consertava as coisas, geralmente fazendo um telefonema para o homem que realmente pagava pelas coisas. Ele sacou o celular com o polegar pairando sobre o contato de Isaiah. Ele discou, levou o telefone ao ouvido, andando de um lado para o outro nos 3 metros de chão disponível entre as camas e a cômoda. Chamou, e chamou, e chamou. Então a caixa postal entrou. Ei, aqui é o Isaiah, deixe um recado. André desligou. Discou novamente imediatamente. Atenda ele, murmurou com o suor brotando na testa. Atenda o telefone, pai. 4.000 milhas de distância em Atlanta, o único som era o raspar rítmico da lixa na madeira. Eu estava na minha oficina, a garagem convertida que cheirava a cedro e memórias. Eu estava trabalhando em uma velha mesa de cabeceira de cerejeira, removendo anos de sujeira e arranhões, para revelar o veio bonito por baixo. Era um trabalho lento. Era um trabalho honesto. Na bancada ao meu lado, meu telefone começou a zumbir. Vibrava contra a madeira dura, um som frenético e irritado que perturbava a paz da sala. Olhei para a tela. André. Não tentei pegar. Não limpei a serragem das mãos. Simplesmente observei o nome piscar na tela até que ela ficasse escura.
Um momento depois, acendeu de novo. André. Depois de novo. Jasmine. Depois, Andre, mais uma vez. Era um ataque de birra digital, um ataque de pânico por controle remoto sendo transmitido através do oceano. Voltei a lixar. A cada passada do papel, eu me sentia um pouco mais leve. Por anos fui treinado como um cachorro para atender aquele toque. Toda vez que meu telefone zumbia, significava um problema que eu tinha que resolver, uma conta que eu tinha que pagar, uma crise que eu tinha que gerenciar. Significava que André precisava de dinheiro para a fiança de uma multa de estacionamento. Significava que Jasmine precisava de um depósito para um evento. Significava que minha paz estava sendo mantida refém pelo caos deles. Mas hoje o telefone tocou e eu não senti nada. Senti a profunda libertação de estar indisponível. Hoje eu não era o banqueiro deles. Eu não era a rede de segurança. Eu era apenas um homem lixando uma mesa. O zumbido parou por um momento. Então, o toque das mensagens de texto começou. Elas chegavam em uma rajada rápida e estacada. Peguei o telefone e limpei a tela com o polegar. A primeira mensagem era de André. Pai, me liga assim que der. Emergência. A segunda veio 1 minuto depois. Bancos congelados. Cartão recusado. Estamos presos. Ligue para o banco agora. O tom era exigente, o reflexo de um homem que acredita que o mundo existe para servi-lo. Rolei para baixo. A próxima mensagem era de Jasmine. Isso não tem graça, Charles. As crianças estão assustadas. Conserta isso. Li as palavras e senti uma distância fria. Eles não estavam perguntando se eu estava bem. Não estavam perguntando por que eu não estava no voo. Não estavam preocupados se talvez eu tivesse tido um ataque cardíaco ou um derrame. A única preocupação deles era o fluxo de dinheiro. A torneira tinha sido fechada e eles estavam com sede. 10 minutos depois, o tom mudou. O desespero estava se instalando. Andre de novo. Pai, por favor, estamos num motel. É horrível. Por que você está fazendo isso? E então, finalmente, a máscara caiu completamente. A última mensagem de Jasmine era um parágrafo de puro veneno. Você é um velho cruel e egoísta. Como se atreve a nos deixar na mão desse jeito? Você está arruinando nossas férias. Você está arruinando tudo. Eu nunca vou te perdoar por isso. Olhei para as palavras brilhando na tela. Egoísta, cruel, arruinando. Eles estavam projetando o próprio reflexo em mim. Coloquei o telefone de volta na bancada com a face para baixo. Peguei a lixa. Eu não estava arruinando a vida deles. Eu estava apresentando-os à realidade. E a realidade, eu tinha aprendido há muito tempo, é uma professora que não aceita desculpas. De volta ao quarto do motel, o silêncio estava esticado como a pele de um tambor. André jogou o telefone na cama. Ele não está atendendo, disse ele com a voz oca. Jasmine sentou-se no colchão cheio de calombos cobrindo o rosto com as mãos. Ela começou a soluçar grandes soluços pesados de frustração e autopiedade. O que nós vamos fazer, André? Ela lamentou. Não podemos ficar aqui por uma semana. Não temos dinheiro para comida. Não temos carro alugado. Estamos presos. André caminhou até a janela e puxou a cortina empoeirada. Olhou para a lixeira e para o estacionamento além dela. Viu um gato de rua revirando uma embalagem de comida descartada. Ele sentiu um parentesco com o animal. Ele sempre tinha pensado em si mesmo como um sucesso, um homem de status. Mas ali naquele quarto barato com seus cartões de crédito recusados e sua esposa chorando, ele percebeu que não era nada. Ele era uma casca oca pintada com tinta dourada e a tinta estava começando a descascar. Ele se virou para o quarto. Nós vamos para casa, disse ele calmamente. Jasmine levantou o olhar com o rímel escorrendo pelas bochechas. O que? Ela perguntou. Nós vamos para casa. André repetiu com a voz endurecendo. Vamos pegar o primeiro voo amanhã de manhã. Voltamos para Atlanta. E vamos para a casa. Eu vou olhar meu pai no olho e vou exigir uma explicação.
Ele não pode simplesmente fazer isso. Ele não pode simplesmente nos cortar. Ele está senil ou está louco, mas de qualquer jeito eu vou consertar isso. Ele pegou o laptop na mala. Vou reservar os voos, disse ele. Use o seu cartão Jazz. Nós vamos reembolsar você com o dinheiro do fundo assim que eu conseguir a procuração. Ele abriu o laptop à luz azul, iluminando seu rosto desesperado. Ele já estava tramando seu contra-ataque. Ele não entendia que a guerra já tinha acabado. Ele não entendia que não estava marchando para casa para uma vitória. Ele estava marchando para casa para receber sua sentença. Enquanto meu filho tramava sua vingança num quarto de motel barato, a 4.000 milhas de distância, eu estava sentado num pequeno café perto do campus da universidade. O ar cheirava a café expresso queimado e chuva, um contraste gritante com a fumaça de cigarro velha que eu imaginava que André estivesse respirando. Eu estava sentado numa mesa de canto perto da janela, observando os estudantes passarem correndo lá fora. Eles se moviam com a energia frenética da juventude, com as mochilas pesadas de livros e as cabeças cheias de sonhos. Eu estava esperando por Kendra, minha sobrinha. Ela era filha da minha falecida irmã, uma garota quieta, que tinha herdado os olhos suaves da mãe e o queixo teimoso do meu pai. Ela entrou alguns minutos depois, sacudindo um guarda-chuva molhado e olhando ao redor do salão lotado com uma expressão ansiosa. Quando ela me viu, o rosto dela se iluminou com um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Ela parecia cansada. Essa foi a primeira coisa que notei. Havia olheiras roxas profundas sob seus olhos, e o cabelo estava preso num coque bagunçado que falava de noites em claro e madrugadas cedo demais. Ela vestia uma jaqueta jeans desbotada e carregava um tubo de desenho que parecia já ter visto dias melhores. Ela manobrou por entre as mesas com uma graça cuidadosa, segurando a bolsa junto ao corpo. Levantei-me para abraçá-la. Ela parecia fina em meus braços, frágil, mas vibrando com uma energia nervosa. Sinto muito pelo atraso. Tio Isaiah, disse ela, afastando-se e verificando seu relógio de plástico barato. O ônibus estava atrasado e então tive que correr de volta ao estúdio para pegar meu portfólio. Eu afastei o pedido de desculpas com um gesto. Você não está atrasada, Kendra, eu disse. Não tenho mais nenhum lugar para estar. Senta. Ela sentou-se soltando um longo suspiro como se estivesse prendendo a respiração o dia todo. Perguntei se ela queria alguma coisa. Ela olhou para o menu acima do balcão, os olhos varrendo os preços antes de pousar no item mais barato. Só um café preto pequeno para mim, obrigada, ela disse. Eu balancei a cabeça e caminhei até o balcão. Pedi um latte grande com avelã, do jeito que ela gostava quando era criança, e um sanduíche de peru com extra de abacate. Quando coloquei a comida na frente dela, ela olhou com os olhos arregalados. Tio Isaiah, não posso deixar você pagar meu almoço. Ela protestou com a mão pairando sobre o prato. Não estou com tanta fome assim de verdade. Coma, eu disse gentilmente. Você parece que não tem uma refeição de verdade há 2 dias. Ela hesitou por um segundo a mais, então pegou metade do sanduíche. Ela comeu com uma intensidade focada que me disse que eu estava certo. Ela estava morrendo de fome. Enquanto ela comia, eu a observava. Ela estava trabalhando em 2 empregos para pagar o curso de arquitetura. Servia mesas numa lanchonete nos fins de semana e organizava livros na biblioteca à noite. Ela nunca me pediu um centavo, nem uma única vez. Quando terminou a primeira metade do sanduíche, limpou a boca com um guardanapo e olhou para mim com um sorriso tímido. Obrigada, disse ela suavemente. Isso estava incrível. Apontei para o tubo de plástico preto descansando contra a cadeira dela. Me mostre no que você está trabalhando, eu disse. Ela se animou imediatamente. Limpou os pratos e destampou o tubo deslizando um rolo de grandes folhas de papel. Ela as espalhou sobre a pequena mesa, prendendo os cantos com o saleiro e sua xícara de café. Era um projeto para um conjunto habitacional comunitário no West End.
Inclinei-me, estudando as linhas. Não era uma torre de vidro chamativa ou um museu de arte moderna. Era uma série de edifícios baixos de tijolos centrados em torno de um pátio comunal. Havia jardins, havia passarelas cobertas, havia um espaço dedicado para uma clínica médica no térreo. Isso é para o concurso de design sênior, explicou ela com a voz ganhando força e confiança. O tema era criar um espaço que fomente a conexão. Percebi que muitos idosos naquele bairro estão isolados, estão presos em apartamentos sem elevadores e sem comunidade. Então projetei isso. Todas as unidades são acessíveis. Os materiais são sustentáveis, tijolo e madeira de origem local. É para parecer um lar, não uma instalação. Passei o dedo ao longo do desenho da elevação. As linhas eram limpas e confiantes. Ela tinha pensado em tudo. A maneira como a luz bateria no pátio à tarde. O fluxo de ar pelos corredores. Era prático, mas também era bonito. Tinha alma. Olhei para as mãos dela enquanto apontava os detalhes. Estavam manchadas de grafite e tinta. As unhas eram curtas e sem esmalte. Eram mãos de trabalho. Eram mãos que sabiam a diferença entre desenhar uma linha e construir uma parede. Olhei para o rosto dela e por um momento vi a Beth. Estava na paixão na maneira como ela se importava com as pessoas que viveriam dentro das paredes que estava desenhando. É um bom trabalho, Kendra, eu disse calmamente. Ela corou de prazer. Vindo de você, isso significa muito, disse ela. Eu sei que você construiu metade das casas no lado sul. Estou apenas tentando estar à altura do padrão da família. O padrão da família. As palavras tocaram um acorde no meu peito. Ela achava que o padrão era sobre a qualidade da construção. Ela não sabia que seu primo André achava que o padrão da família era voar de primeira classe e ficar em resorts 5 estrelas. Olhei para aquela garota que estava sobrevivendo com empréstimos estudantis e gorjetas que estava projetando lares para os pobres enquanto dormia 4 horas por noite. E então pensei no meu filho que tinha gritado comigo porque não podia comprar uma passagem de $3.000 por capricho. O contraste era tão nítido que quase me cortou. André queria o fruto da árvore, mas desprezava as raízes. Kendra estava lá embaixo na terra regando o solo, e ela nem sabia se algum dia conseguiria provar o fruto. Recostei-me na cadeira, uma sensação de clareza me invadindo. Eu estava procurando um sucessor no lugar errado. Eu estava olhando para linhagens de sangue quando deveria estar olhando para plantas de construção. Kendra enrolou os desenhos com movimentos cuidadosos e respeitosos com o papel. Tenho que voltar para o estúdio, disse ela tampando o tubo. Tenho uma crítica às 4. Ela se levantou jogando a bolsa sobre o ombro. Obrigada de novo pelo almoço, tio Isaiah. Realmente me salvou hoje. Levantei-me e peguei a mão dela. Era áspera e quente. Kendra, eu disse, olhando-a nos olhos. Mantenha sua agenda livre por alguns dias na próxima semana. Ela pareceu confusa. Por que? Ela perguntou. Está tudo bem? Tudo vai ficar bem, eu disse. Só posso ter um projeto que quero que você veja. Algo um pouco maior do que um trabalho de escola. Ela sorriu incerta se eu estava falando sério ou apenas sendo um tio apoiador. Ok, disse ela. Eu vou manter. Observei-a sair do café voltando para a chuva com a cabeça erguida. Ela não tinha dinheiro. Não tinha carro. Mas ela tinha algo que meu filho nunca teria. Ela tinha um propósito. Sentei-me novamente e terminei meu café. Estava frio, mas tinha um gosto melhor do que qualquer champanhe que eu pudesse ter pedido no Havaí. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem para Julian Graves. O texto era curto. Prepare os novos papéis de incorporação. Encontrei a diretora. Então me levantei, abotoei meu casaco e saí para a chuva, pronto para enfrentar a tempestade que estava voltando para casa para me encontrar. 4.000 milhas de distância, o sol finalmente tinha se posto sobre Quirrey, mas o calor permanecia.
Ele pairava pesado e espesso na varanda estreita de concreto do motel Sunset Breeze, um cobertor sufocante que cheirava a fumaça de escapamento e estuque úmido. Andre estava sentado numa cadeira de plástico enferrujada com os cotovelos nos joelhos, encarando o asfalto escuro do estacionamento lá embaixo. Na mão dele havia um copo de plástico cheio de vodka barata e morna que ele tinha comprado na loja de bebidas ao lado do posto de gasolina. Aquilo estava muito longe do uísque envelhecido que ele costumava beber, mas esta noite ele não estava bebendo por prazer. Ele estava bebendo para anestesiar o pânico que estava arranhando o fundo da sua garganta. Jasmine estava encostada no corrimão com o brilho laranja das luzes da rua, lançando sombras longas e afiadas sobre seu rosto. Ela ainda vestia as calças de linho com que viajou agora amassadas e manchadas de suor. Ela estava rolando a tela do telefone, o polegar movendo-se num ritmo maníaco e repetitivo. Ela não estava mais olhando as redes sociais. Ela estava olhando estatutos legais. Ela se virou para André com os olhos duros e brilhantes na escuridão. Ele está fazendo isso de propósito, Andre, disse ela com a voz baixa e tensa. Estive pensando nisso na última hora. Isso não é um erro do banco. E isso não é só ele sendo mesquinho por causa de uma passagem de avião. Ele planejou isso. Andre tomou um longo gole do líquido ardente. Eu sei, ele resmungou. Eu sei que ele fez. Ele está tentando nos ensinar uma lição. Ele acha que pode simplesmente nos colocar de castigo como se fôssemos adolescentes. Ele acha que se cortar o dinheiro nós vamos voltar rastejando e pedir desculpas. Jasmine balançou a cabeça lentamente. Não disse ela. É pior do que isso. Ele não está apenas ensinando uma lição. Ele está instável. Andre olhou para ela. Do que você está falando? Ele perguntou. Pensa bem, André, disse ela dando um passo para mais perto dele. Ele esquece a passagem dele. Ele congela as contas sem aviso. Ele deixa os próprios netos ilhados num lugar estranho sem recursos. Essas não são as ações de um homem racional. Essas são as ações de alguém que está perdendo a noção da realidade. Ela deixou as palavras pairarem no ar quente da noite. Perdendo a noção. Era uma tábua de salvação, uma narrativa que poderia transformar a humilhação deles em uma estratégia. Andre sentou-se mais ereto. Você acha que ele está senil? Ele perguntou. Acho que ele está mostrando sinais de rápido declínio cognitivo, disse Jasmine com as palavras soando ensaiadas e suaves. E se ele não é capaz de gerenciar seus próprios assuntos, então é nosso dever como família dele intervir, para protegê-lo e para proteger o patrimônio. Ela abriu uma página da web no telefone e empurrou na direção dele. Curatela de emergência, ela leu. Em casos onde um indivíduo representa uma ameaça imediata aos seus próprios ativos financeiros ou bem-estar, o tribunal pode conceder controle temporário a um parente próximo. Andre olhou para a tela brilhante. Era uma ideia sedutora. Se o pai dele fosse apenas malvado, então Andre era uma vítima. Mas se o pai dele estivesse doente, então Andre era um herói. Ele era o filho responsável se apresentando para salvar o legado da família de um velho confuso. Aquilo lavava a culpa. Aquilo justificava tudo. Nós poderíamos entrar com a petição assim que pousarmos, disse André, com as engrenagens da mente começando a girar. Só precisamos de provas. Precisamos mostrar ao juiz que o comportamento dele é errático. Jasmine assentiu. Nós criamos a prova, disse ela. Ela abriu o aplicativo de câmera no telefone e mudou para o modo de vídeo. Ela bagunçou o cabelo fazendo parecer ainda mais desgrenhado. Esfregou os olhos até que parecessem vermelhos e cansados. Vem aqui, ela comandou. Senta do meu lado. Faz cara de preocupado. Andre moveu a cadeira para o lado dela. Ele se inclinou colocando a cara que usava quando tinha que dar más notícias a um cliente. Uma cara de grave preocupação. Jasmine apertou o botão de gravar. Oi, pessoal.
Ela sussurrou para a câmera com a voz tremendo de falsa emoção. Nós estamos totalmente perdidos agora. Estamos presos num motel em Maui porque o papai, pobre Isaiah, ele está tendo um episódio. Ela olhou para Andre. Andre assentiu solenemente. Disse ele inclinando-se para o enquadramento. Ele está confuso. Ele esqueceu o voo dele, ele nos trancou para fora das contas bancárias. Nós estamos apenas tentando voltar para casa para conseguir ajuda para ele. Estamos tão preocupados com ele. Ele simplesmente não é ele mesmo. Jasmine parou a gravação. Ela assistiu de volta um sorriso satisfeito rastejando em seu rosto. Está perfeito, disse ela. Vamos fazer mais alguns desses. Um sobre como as crianças estão chorando. Um sobre como tentamos ligar para ele 50 vezes. Nós construímos uma linha do tempo. Quando chegarmos ao tribunal na segunda-feira de manhã, não vamos parecer filhos gananciosos. Vamos parecer cuidadores desesperados. André pegou o telefone e assistiu ao vídeo novamente. Ele se viu na tela parecendo cansado e sério. Ele quase acreditou naquilo ele mesmo. Era uma mentira. Mas era uma mentira útil. Era a chave para o reino. Nós vamos tomar tudo. Jasmine sussurrou encarando o horizonte escuro. A casa. As contas. O negócio. Nós vamos fazer com que ele seja declarado incompetente. E depois vamos colocá-lo naquela clínica agradável em Buckhead. Aquela com o jardim. Ele vai ser feliz lá. E nós finalmente seremos livres para viver nossas vidas sem implorar por cada centavo. Andre terminou sua vodka num gole só. Ele esmagou o copo de plástico na mão. O som foi alto na noite quieta. Vamos fazer isso, disse ele. Ele está pedindo uma guerra. Vamos dar a guerra a ele. O voo de volta para o continente foi um teste de resistência de 12 horas, desenhado pelo próprio diabo. Eles estavam sentados na última fileira da classe econômica, bem ao lado dos banheiros. Os assentos não reclinavam. O ar estava estagnado e cheirava a desinfetante químico forte misturado com o odor rançoso da exaustão humana. Toda vez que a porta do banheiro abria, uma lufada de algo pior pairava sobre eles. Malik e Tiana estavam miseráveis. Tinham chorado pelas 2 primeiras horas, até que finalmente desmaiaram em um sono agitado e suado, amontoados contra os pais como refugiados. Andre estava sentado no assento do meio com os joelhos pressionados com força contra a bandeja de plástico à sua frente. Suas pernas longas, que geralmente se esticavam no espaço amplo da primeira classe, estavam com cãibras e doendo. Ele tentou mudar o peso do corpo, mas não havia para onde ir. Ele fechou os olhos, mas o sono era impossível. Sua mente era um motor de corrida que não esfriava. Ele repassava os últimos 3 dias em um loop infinito. A recusa do cartão de crédito, o olhar no rosto da concierge, o quarto de motel imundo, a humilhação. A cada milha que voavam para longe do Havaí, sua raiva endurecia, transformando-se em algo quebradiço e perigoso. Ele começou a reescrever a história de seu relacionamento com seu pai. Ele arrancou as memórias dos pagamentos das mensalidades escolares e dos presentes de formatura. Apagou os anos de apoio. No teatro escuro de sua mente, ele pintou um novo quadro. Ele via a si mesmo como a vítima de um tirano. Isaiah não era um pai generoso. Ele era um controlador. Era um homem que usava o dinheiro como uma coleira. E agora que André tinha tentado andar com as próprias pernas, Isaiah o estava estrangulando. Não é justo, pensou André com as palavras se repetindo como um mantra. É minha herança. Ele está apenas sentado em cima dela. Ele está deixando o dinheiro apodrecer em títulos de baixo rendimento, enquanto nós lutamos para manter o estilo de vida que merecemos. Ele convenceu a si mesmo de que ele era o esperto. Ele era aquele com a visão. Isaiah era apenas um carpinteiro que teve sorte com imóveis nos anos 80. O velho não entendia a alavancagem moderna.
Não entendia que o dinheiro precisava se mover para crescer. Tomar o controle do fundo não era roubo, era um resgate. Era uma intervenção necessária para salvar a fortuna da família de um homem que claramente tinha perdido o juízo. André puxou o telefone do bolso. Tinha pago $30 pela internet lenta e instável do voo. Precisava garantir que seus rastros estivessem cobertos. O plano de Jasmine para a curatela era brilhante, mas dependia de eles parecerem completamente irrepreensíveis. Tinham que ser os filhos preocupados e amorosos. Não podiam ter nenhuma evidência de premeditação. Ele desbloqueou a tela e abriu o aplicativo de e-mail. Rolou para trás através de sua pasta de enviados procurando por uma data específica 3 semanas atrás. Lembrava-se de ter enviado aquilo depois de um longo almoço com seus amigos de investimento, quando a vodka o tinha feito se sentir invencível. Lá estava ele. A linha de assunto o encarou de volta, o plano de pagamento do velho do Havaí. Vendo aquilo agora na luz fraca e dura da cabine do avião, parecia feio. Parecia predatório. Ele abriu e leu as primeiras linhas. Assim que levarmos ele para o resort relaxado e com algumas bebidas na cabeça, ele vai ser muito mais agradável para assinar os papéis de desembolso. Os 30 mil são um preço alto, mas o pagamento do fundo vai fazer tudo valer a pena. André sentiu um suor frio pinicar seu pescoço. Se um juiz visse isso, a curatela estaria morta na praia. Aquele e-mail era uma arma fumegante. Ele apertou o ícone da lixeira. O e-mail desapareceu da lista. Mas André sabia que aquilo não era suficiente. Ele era experiente em tecnologia o suficiente para saber que deletado não significava desaparecido. Ele navegou até a pasta lixeira. Encontrou o e-mail novamente sentado ali no purgatório digital. Ele o selecionou mais uma vez. Apertou o botão que dizia excluir permanentemente. Um aviso apareceu perguntando se ele tinha certeza. Ele tocou em sim, com um polegar que tremia levemente. A tela atualizou. A pasta estava vazia. Ele soltou um longo suspiro que não sabia que estava segurando. Estava feito, sem rastro de papel, sem evidências, apenas a palavra de um empresário respeitável contra a palavra de um velho senil e confuso. Ele estava seguro. O avião pousou em Atlanta nas horas cinzentas da pré-madrugada. O aeroporto estava quieto com as esteiras rolantes zumbindo nos corredores vazios. Eles recolheram a bagagem no carrossel. As caras-malas Louis Vuitton estavam arranhadas e sujas da jornada, parecendo tão surradas quanto seus donos se sentiam. Eles não conversaram muito. A exaustão tinha ido além das palavras, transformando-se em uma dor de cabeça latejante e surda que todos compartilhavam. Caminharam até o meio-fio e chamaram um Uber XL. O motorista, um homem alegre que claramente não sabia ler o ambiente, tentou puxar papo sobre o clima. Jasmine o calou com um único olhar gélido. Eles dirigiram para o norte através da cidade adormecida. A rodovia estava vazia, um rio de concreto fluindo através das árvores. André observava os marcos familiares passarem, o horizonte da cidade, a saída para o estádio, a entrada para o bairro deles. A cada milha sua confiança começava a retornar. Aquele era o território dele. Aquele era o seu campo de jogo. No Havaí, ele era um turista com um cartão recusado. Ali, ele era André Vance. Ele tinha conexões. Ele tinha um plano. Ele olhou para Jasmine sentada ao lado dele. Ela estava retocando a maquiagem no espelho do visor, aplicando batom fresco com a precisão de um guerreiro pintando sua pintura de guerra. Ela encontrou o olhar dele no espelho e deu um aceno pequeno e firme. Eles estavam prontos. O carro virou na rua onde Isaia morava. As casas ali eram antigas e sólidas, construídas com tijolos e orgulho. Eles pararam na entrada da garagem da casa onde André tinha crescido. Ela estava escura e silenciosa contra o céu que clareava. O gramado estava perfeitamente aparado.
O carvalho no jardim da frente permanecia como uma sentinela. Para um estranho parecia um santuário. Para André, parecia uma fortaleza que ele estava prestes a invadir. O motorista do Uber descarregou as malas na entrada. André deu uma gorjeta de $5 pelo aplicativo, um ato final e mesquinho de um homem que sentia que o mundo lhe devia alguma coisa. As luzes traseiras do carro desapareceram na esquina, deixando-os parados no silêncio. André respirou fundo o ar úmido da Geórgia. Cheirava a agulhas de pinheiro e terra molhada. Cheirava ao passado. Ele ajeitou a jaqueta e alisou os amassados da camisa. Ele não era mais a criança. Ele era o desafiante. Ele subiu os degraus da frente com a madeira ecoando sob seus pés. Ele não pegou a chave. Ergueu o punho e bateu na sólida porta de carvalho. Ele bateu com o ritmo do martelo de um juiz. Bateu com a arrogância de um homem que acredita que já venceu. As batidas pararam, mas o eco vibrou no batente. A porta não abriu imediatamente. Levou longos e agonizantes 10 segundos. Tempo suficiente para André erguer o punho para martelar na madeira novamente com o rosto retorcido numa máscara de impaciência. Então a fechadura clicou. Foi um som mecânico e nítido. A porta pesada girou para dentro em dobradiças bem lubrificadas. André e Jasmine se prepararam. Esperavam ver um velho desgrenhado de pijama, talvez parecendo confuso ou frágil. Eles tinham o roteiro pronto em suas cabeças. Pobre pai. Você está confuso. Venha sentar. Estavam prontos para interpretar o papel dos salvadores. Em vez disso, viram um homem que parecia pronto para uma reunião de diretoria. Eu estava na entrada vestindo calças de grafite passadas e uma camisa de botão branca e fresca que cheirava a amido e sândalo. Meu rosto estava barbeado rente. Meus olhos estavam claros e afiados. Não havia névoa de demência. Não havia tremor nas minhas mãos. Havia apenas o olhar de aço de um homem guardando seu castelo. André foi pego de surpresa por uma fração de segundo. Ele piscou com a boca se abrindo levemente como se as palavras que ele tinha preparado tivessem subitamente se dissolvido. Mas ele se recuperou rapidamente. Ele me atropelou para dentro do corredor trazendo o cheiro de ar viciado de avião e suor nervoso com ele. Pai, ele gritou com a voz alta e teatral. Meu Deus, nós estamos ligando para você há 3 dias. Ele girou com as mãos nos quadris, tentando preencher o espaço com sua presença, tentando fazer a casa parecer pequena, e eu me sentir menor. Jasmine o seguiu arrastando as crianças como adereços em sua tragédia. Ela correu na minha direção com as mãos estendidas para tocar meu rosto, mas parando pouco antes, quando viu o olhar frio nos meus olhos. Oh, Isaia! Ela chorou com a voz tremendo numa nota de histeria perfeita. Você nos deixou absolutamente aterrorizados. Nós pensamos que algo terrível tinha acontecido com você. Pensamos que você tinha caído. Pensamos que você estava morto. Eles já estavam construindo o caso deles. Estavam falando alto o suficiente para os vizinhos ouvirem alto o suficiente para criar uma memória de sua preocupação. Estavam atuando para um júri invisível. Olha para você, disse André balançando a cabeça como se estivesse olhando para uma tragédia. Você nos trancou para fora das contas, pai. Você esqueceu seu próprio voo. Você claramente não está bem. Não estamos bravos, estamos apenas assustados por você. Esse não é um comportamento normal. Você está confundindo as coisas. Você está se colocando em perigo. Eu fiquei parado com a mão na maçaneta e os observei. Era uma exibição fascinante. Era como assistir a lobos tentando convencer uma ovelha de que estavam lá apenas para guardar o rebanho. Eu não gritei de volta. Não me defendi. Não perguntei como foi a viagem. Simplesmente fechei a porta da frente e tranquei. O clique da tranca foi um ponto final. Virei-me para encará-los. Estou perfeitamente bem, André. Eu disse com a voz calma e nivelada. Na verdade, nunca estive melhor. Eles não me ouviram.
Não queriam me ouvir. Estavam ocupados demais empurrando sua narrativa. A narrativa do pai senil e dos filhos heróicos. Jasmine já estava guiando as crianças para a cozinha. Vão pegar um pouco de suco, bebês? Disse ela com a voz tensa. Mamãe e papai precisam conversar com o vovô. Ela se virou para mim com o rosto se retorcendo numa máscara de piedade que mal cobria a ganância por baixo. Precisamos sentar. Charles, disse ela usando meu primeiro nome, o que ela só fazia quando tentava impor autoridade. Precisamos falar sobre o seu futuro. Não podemos deixar isso acontecer de novo. Vamos ter que fazer algumas mudanças para o seu próprio bem. Eles caminharam para a sala de estar com os passos pesados de arrogância. Esperavam encontrar a sala como geralmente a deixavam, um lugar para se esparramarem e dominarem. Passaram pelo arco da entrada prontos para entregar seu ultimato, prontos para me dizer que estavam assumindo o comando. André já estava começando seu discurso. Pai, nós decidimos que é melhor se nós... Ele parou morto. As palavras morreram em sua garganta. O ar saiu de seus pulmões num silvo agudo. Jasmine esbarrou nele e soltou um pequeno suspiro assustado. Eles ficaram congelados no centro do tapete, encarando a poltrona perto da lareira. A sala não estava vazia. Sentado na poltrona de encosto alto, aquela de frente para a porta, não estava um fantasma. Era Julian Graves. Ele vestia um terno azul marinho que custava mais do que as férias inteiras fracassadas deles. Ele estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra, com a postura relaxada, mas alerta. Sua pasta de couro estava aberta na mesa de centro à sua frente. Ele segurava uma pasta de arquivo grossa nas mãos e olhou para cima quando eles entraram com a expressão de um predador que acabou de ver o jantar entrar na armadilha. Ele não sorriu. Não se levantou para cumprimentá-los. Apenas fechou a pasta com um tapa suave e deliberado. Bom dia, André, disse Julian com a voz suave como granito polido. Nós estávamos esperando por você. O choque na sala foi uma coisa física, uma queda súbita de pressão que fez meus ouvidos estalarem. André encarou Julian Graves com o rosto passando por um espectro de emoções. A confusão deu lugar ao reconhecimento, e o reconhecimento endureceu instantaneamente numa raiva defensiva. Ele sabia quem Julian era. Todo mundo na cidade que tinha dinheiro sabia quem Julian era. Ele era o tubarão que você chamava quando queria que a água ficasse vermelha. E vê-lo sentado na minha sala de estar parecendo confortável e mortal foi uma visão que estilhaçou a realidade de André. Saia! André ladrou, apontando um dedo trêmulo para a porta. Eu não sei o que você está fazendo aqui ou que mentiras meu pai te contou, mas este é um assunto privado de família. Você não tem direito de estar nesta casa. Saia antes que eu chame a polícia. Era um blefe ousado, o rugido de um tigre de papel. Julian não vacilou. Ele nem sequer piscou. Simplesmente levantou-se, desdobrando sua estrutura alta com uma graça lenta e deliberada que fez André dar um passo involuntário para trás. Julian estava imaculado, uma torre de lã azul marinho e poder silencioso. Senhor, Vance, disse Julian com a voz baixa e ressonante, carregando o peso de uma autoridade absoluta. Estou aqui a pedido do proprietário do imóvel. O senhor, no entanto, está atualmente invadindo. Sugiro que baixe o tom e se sente. A menos que prefira ter essa conversa numa cela de detenção. A ameaça pairou no ar afiada e fria. André olhou para mim esperando que eu interviesse, esperando que eu o protegesse do lobo mau. Eu apenas olhei de volta para ele com meu rosto numa máscara de pedra. Sentei-me na cadeira oposta a Julian e cruzei as mãos no colo. André olhou para Jasmine depois de volta para Julian. Percebeu que não tinha vantagem nenhuma. Afundou no sofá com movimentos rígidos e trêmulos. Jasmine sentou-se ao lado dele, os olhos correndo pela sala como um pássaro preso. Ela agarrava a bolsa contra o peito como se contivesse os segredos do universo. Julian sentou-se novamente e abriu a pasta de arquivo na mesa de centro. Não falou imediatamente. Deixou o silêncio se esticar,
Deixou que ficasse pesado e desconfortável. Pegou um documento, inspecionou-o por um momento e então deslizou-o pela madeira polida da mesa. Parou diretamente na frente de André. Vamos começar com a mensalidade escolar, disse Julian, num tom de conversa como se discutisse o clima. $20.000 por ano nos últimos 3 anos, pagos diretamente do fundo. Os registros mostram que foram categorizados como despesas médicas para seu pai. André encarou o papel. Era um extrato bancário à linha relevante destacada em amarelo neon. Isso é um erro. André murmurou sem encontrar os olhos de Julian. Um erro administrativo. Eu pretendia pagar de volta. Julian deslizou outro papel pela mesa. E os $6.000 pelo paisagismo na sua residência pessoal, continuou ele. Categorizados como manutenção desta propriedade. Outro erro administrativo, presumo. A mandíbula de André endureceu. Ele não disse nada. Julian enfiou a mão na pasta novamente. Puxou uma pilha de papéis grossa e pesada. E os pagamentos do carro, as mensalidades do clube, os jantares 5 estrelas. Ele os distribuiu um por um, dando as cartas como se fossem cartas de tarô da ruína. A mesa estava desaparecendo sob um mosaico de ganância. Então Julian puxou a peça final. Era um único cheque ampliado para o dobro do tamanho. Era um comprovante de retirada de $10.000 datado de 3 meses atrás. Julian tocou na linha de assinatura com o dedo indicador. Este é o mais interessante, disse ele. Esta retirada foi feita enquanto Isaiah estava em recuperação da cirurgia de quadril. Ele estava sedado. Ele estava fisicamente incapaz de segurar uma caneta. No entanto, aqui está a assinatura dele. Ou melhor, uma simulação muito boa dela. O ar saiu da sala. Falsificação. Era a palavra que gritava na mente de todos, embora ninguém a dissesse. André olhou para a assinatura. Olhou para a sua própria obra. Seu rosto ficou pálido, uma cor cinza cerosa que parecia doença. Já chega! André gritou, batendo a mão na mesa, fazendo os papéis pularem. E daí? E daí se eu assinei? Eu sou filho dele. Eu sou o único herdeiro. Vai ser tudo meu, eventualmente, de qualquer jeito. Eu só estava acessando meu próprio dinheiro um pouco mais cedo. Qual é a diferença se eu pegar agora ou em 10 anos? Ele olhou para mim então com os olhos queimando com um senso distorcido de justiça. Você está sentado aí me julgando, ele cuspiu. Mas você tem acumulado tudo. Você senta nessa pilha de dinheiro como um dragão, nos fazendo implorar por migalhas. Eu tenho uma família para sustentar, pai. Tenho um estilo de vida para manter. Eu fiz o que tinha que fazer. É meu direito de nascença. Olhei para meu filho, esse estranho num terno, e senti uma tristeza profunda. Ele realmente acreditava nisso. Acreditava que o dinheiro era dele por direito divino. Limpei a garganta. O som foi suave, mas silenciou a sala. Nunca foi seu, André, eu disse calmamente. André zombou. Claro que é meu. Você construiu para nós. Não, eu disse, inclinando-me para a frente. Eu construí. Ponto final. Eu ganhei. Lembrei das manhãs em que acordei antes do sol. Lembrei do frio mordendo meus dedos nos canteiros de obras no inverno. Lembrei do cheiro de serragem e da dor nas costas que nunca realmente foi embora. Aquele dinheiro não é apenas números numa conta bancária, eu disse, minha voz subindo só um pouco. Aquele dinheiro é o meu suor, é o meu tempo, é a cartilagem nos meus joelhos e o calo nas minhas mãos. É a madeira, André. São os anos que passei moldando coisas enquanto você estava ocupado querendo coisas. Você não mereceu nenhuma farpa disso. E você não tem direito de roubá-lo. A verdade das minhas palavras o atingiu como um golpe físico. Ele vacilou. Mas então seus olhos endureceram. Ele olhou para Jasmine. Eles compartilharam um olhar, uma comunicação silenciosa e desesperada. Tinham uma carta sobrando para jogar. A opção nuclear. Jasmine endireitou-se alisando as calças de linho amassadas.
Soltou uma risada curta e aguda que soava à beira da histeria. Ouçam, ele disse ela virando-se para Julian com a voz ficando aguda. Ouçam ele falando sobre madeira e suor. Ele está divagando. Ele está vivendo no passado. Ela enfiou a mão em sua grande bolsa de grife e puxou um envelope pardo grosso. Bateu com ele na mesa em cima da prova do roubo deles. É exatamente por isso que estamos aqui, declarou ela com a voz tremendo de preocupação fingida. Temos uma petição redigida. Vamos entrar com o pedido de curatela de emergência na segunda-feira de manhã. Ela olhou para mim com olhos que eram frios e mortos. Ele não é competente, Sr. Graves. Olhe o que ele fez. Deixou os netos ilhados num motel. Congelou os bens da família sem aviso. Ele está paranoico. É vingativo. Está claramente sofrendo de demência. Não estamos aqui para roubar dele. Estamos aqui para salvá-lo de si mesmo. Temos vídeos. Temos documentação. Vamos assumir o controle não porque queremos, mas porque o tribunal verá que precisamos. André agarrou a tábua de salvação. Sentou-se mais ereto com a confiança retornando num ímpeto. É isso mesmo, disse ele balançando a cabeça vigorosamente. O senhor pode balançar seus papéis o quanto quiser, mas eles são apenas prova do comportamento errático dele. Nenhum juiz vai deixar um velho senil matar a própria família de fome. Você acabou, pai. Nós estamos assumindo o comando. A sala ficou em silêncio novamente. Eles ficaram ali respirando com dificuldade, convencidos de que tinham acabado de jogar a mão vencedora. Achavam que tinham me dado um cheque-mate. Não tinham ideia de que Julian Graves não estava jogando xadrez. Ele era o carrasco e nem tinha afiado a lâmina ainda. Julian Graves não parecia preocupado. Não parecia impressionado. Parecia um homem que tinha acabado de receber a peça final de um quebra-cabeça que já tinha resolvido. Alcançou sua pasta uma última vez. Seus movimentos eram lentos e deliberados, quase ritualísticos. Não falou até ter recuperado uma única folha de papel nítida e branca e colocado em cima da pilha de extratos bancários. Alisou-a com a palma da mão. Fico feliz que tenham trazido à tona a questão da capacidade mental, disse Julian, com a voz caindo para um registro que vibrava no assoalho. Porque os tribunais levam o estado mental de todas as partes em consideração, especialmente ao determinar a intenção. Ele olhou para André. Você mencionou que seu pai está confuso. Mencionou que suas ações nasceram da preocupação, que vocês estavam reagindo a uma emergência. André assentiu, uma gota de suor rolando pela têmpora. É isso mesmo, disse ele com a voz falhando levemente. Nós estávamos apenas reagindo. Julian bateu no papel à sua frente. Então talvez você possa explicar isto, disse ele. Isto é uma recuperação forense de um e-mail enviado da sua conta pessoal para a conta da sua esposa. É datado de 3 semanas atrás. Muito antes de qualquer suposta confusão começar. André encarou o papel. Seus olhos se arregalaram, as pupilas contraindo-se em pontadas de terror. Reconheceu o layout. Reconheceu o carimbo de data e hora. Mas isso é impossível, sussurrou ele, o sangue drenando do rosto até parecer um cadáver. Eu deletei isso. Julian permitiu que um sorriso pequeno e sem humor tocasse seus lábios. Nada é nunca verdadeiramente deletado. André, disse ele suavemente. Não quando uma ordem judicial concede uma auditoria forense da sua pegada digital. Ele pegou o papel e começou a ler. Não leu com emoção. Leu com o tom plano e clínico de um legista declarando a causa da morte. Linha de assunto. O plano de pagamento do velho do Havaí. Julian fez uma pausa, deixando o título pairar no ar como o cheiro de podridão. Jasmine soltou um som estrangulado, um suspiro que morreu na garganta. Julian continuou. O corpo do e-mail diz o seguinte: assim que levarmos ele para o resort relaxado e com algumas bebidas na cabeça, ele vai ser muito mais agradável para assinar os papéis de desembolso. Os 30 mil são um preço alto,
mas o pagamento do fundo vai fazer tudo valer a pena. Se ele hesitar, nós nos apoiamos no ângulo da senilidade. Provavelmente conseguimos um médico para assinar uma retenção temporária se pintarmos o quadro certo. Então nós o colocamos na clínica e a casa é nossa. As palavras caíram na sala como pedras, pesadas, irreversíveis, condenatórias. Não havia como distorcer isso. Não havia como atuar para sair disso. Aquilo não era o divagar de um filho preocupado. Aquilo era a planta de uma conspiração. Aquilo era abuso de idosos premeditado. Aquilo era uma confissão assinada e datada antes mesmo do crime começar. Jasmine desabou contra as almofadas do sofá com o rosto desprovido de cor. Ela olhou para André com puro ódio. O ódio de um conspirador cujo parceiro os levou para uma armadilha. Seu idiota, ela sibilou. Você me disse que tinha limpado tudo. André não conseguia falar. Ele ficou sentado ali, com a boca abrindo e fechando como um peixe no cais, engasgando por um ar que de repente parecia rarefeito demais para respirar. A arrogância tinha ido embora. O entitlement, aquela sensação de merecimento, tinha ido embora. Tudo o que restava era a verdade nua e feia do que ele era. Sentei ali e os observei. Vi as pessoas que eu amei, as pessoas que eu sustentei, desmoronarem sob o peso de sua própria ganância. Senti uma parte de mim morrer naquele momento. A parte de mim que se lembrava de ensinar André a andar de bicicleta. A parte de mim que tinha levado Jasmine até o altar porque o próprio pai dela já tinha partido. Aquela parte de mim murchou e virou pó soprada pelo vento frio da traição deles. Mas no lugar dela, outra coisa se levantou. Algo mais duro. Algo necessário. Levantei-me. Meus joelhos não doeram. Minhas costas estavam retas. Olhei para baixo para eles, esses dois estranhos sentados nos meus móveis. Já chega, eu disse. O volume da minha voz era baixo, mas preencheu a sala completamente. O julgamento acabou. O veredito foi dado. André olhou para mim com os olhos úmidos de lágrimas de pânico. Pai. Ele gaguejou estendendo a mão. Pai, por favor. Era só conversa. Nós só estávamos desabafando. Você sabe que nunca te machucaríamos de verdade. Por favor, não faz isso. Olhei para a mão estendida dele. A mão que tinha forjado minha assinatura enquanto eu estava deitado numa cama de hospital. Eu não a peguei. Dei um passo para trás, criando uma distância que era infinita. Você não é meu filho agora, André, eu disse. Você é um risco. Você é um ladrão. E você é um estranho para mim. Apontei para a porta que eu tinha construído, a porta que sempre estará aberta para eles. Saiam, eu disse. André piscou. Pai, saiam, repeti minha voz endurecendo como ferro. Vocês estão invadindo minha propriedade. Vocês têm 5 minutos para se retirarem e retirarem as suas coisas da minha casa. Se ainda estiverem aqui em 6 minutos, Julian chamará a polícia e mandará prendê-los por fraude e invasão criminal. E dadas as evidências nesta mesa, não acho que eles concederão fiança. Jasmine levantou-se primeiro. Ela não olhou para mim. Agarrou as mãos das crianças, puxando-as do chão, onde estavam brincando alheias à destruição da vida de seus pais. Vamos, disse ela com a voz quebradiça. Estamos indo embora. André ficou sentado ali por um momento a mais, olhando para a ruína de sua vida. Olhou para os papéis na mesa. Olhou para Julian, que o observava com olhos impassíveis. E, finalmente, olhou para mim. Ele procurou no meu rosto um traço do pai que ele tinha manipulado por tanto tempo. Encontrou apenas o arquiteto inspecionando uma estrutura que teve de ser condenada. Ele se levantou. Não disse adeus. Virou-se e seguiu a esposa para o corredor. Ouvi a porta da frente abrir. Ouvi os passos pesados na varanda. E então ouvi a porta fechar. Foi um clique suave e final. O som de uma fechadura engatando. O som de um capítulo terminando. Fiquei no silêncio da minha sala de estar, com o ar lentamente se limpando do cheiro deles. Olhei para Julian.
Ele fechou a pasta de arquivo. Está feito, disse ele suavemente. Sim, respondi, sentindo uma paz pesada e profunda pousar sobre meus ombros. Está feito. 6 meses se passaram desde que a porta se fechou. A casa está quieta agora, mas é um bom silêncio. É o silêncio de uma biblioteca, não de um túmulo. Ando pelos corredores e não sinto mais os fantasmas da arrogância deles. Sinto apenas o assoalho sólido de carvalho sob meus pés. Julian Graves foi eficiente. O fundo foi dissolvido com precisão cirúrgica. Os ativos foram liquidados e movidos para a nova entidade. Andre tentou contestar, é claro. Encontrou um advogado que trabalhava num shopping center e entrou com uma ação. Durou cerca de 10 minutos na frente de um juiz. Quando Julian apresentou a evidência forense, o e-mail, os cheques falsificados, o juiz arquivou o caso com prejuízo. Foi o equivalente legal de uma porta batendo na cara dele. Ouço pelos boatos, principalmente de velhos amigos que encontram com eles, que a vida parece muito diferente para a família Vance hoje em dia. Estão morando num apartamento de 2 quartos num complexo perto da rodovia. As paredes são finas. O carpete é bege e industrial. Não há espaço para um piano de cauda ou uma vitrine de grife. Andre está trabalhando. Conseguiu um emprego em vendas numa empresa de logística de nível médio. Ele senta num cubículo. Usa um fone de ouvido. Responde a um gerente que é 10 anos mais jovem que ele. Imagino que doa. Imagino que cada vez que ele tem que bater o ponto, ele sente o peso da coroa que jogou fora. Jasmine tem estado ocupada também. Ela tem vendido coisas. As malas Louis Vuitton foram primeiro. Depois as bolsas de grife. Vi um dos anúncios dela online, uma foto borrada de uma bolsa sobre um balcão de laminado. A legenda dizia, pouco usada, preço para vender. Era uma tragédia em 4 palavras. Eles estão se afogando na dívida que criaram. Os cartões de crédito estão estourados, e agora eles têm que pagar por eles com o próprio dinheiro. Estão finalmente aprendendo a lição que tentei ensinar por anos. Estão aprendendo que $1 ganho pesa mais do que $1 dado. Estão aprendendo a matemática simples e brutal da sobrevivência. Não sinto prazer na luta deles. Não sou um sádico. Sou um pai. Mas sei que o fundo do poço é a única fundação sólida sobre a qual algumas pessoas conseguem construir. Eles estão finalmente parados sobre os próprios pés. Estão cambaleantes e estão assustados, mas estão de pé. E isso é mais do que eu poderia dar a eles com um talão de cheques. De volta à minha oficina, a mesa de madeira de cerejeira está pronta. Ela brilha com um lustre profundo e quente. Passo a mão sobre a superfície lisa. Levou meses lixando e polindo para chegar à madeira boa para remover os arranhões e as manchas. Mas valeu a pena. A mesa está forte de novo. Está pronta para aguentar peso. E eu também. Dirigi até o West End ontem, onde o esqueleto de um novo edifício estava subindo contra o céu azul. O ar cheirava a concreto molhado e pinho cru, o que para mim sempre foi o melhor cheiro do mundo. Cheira a potencial. Kendra estava parada perto da fundação verificando a estrutura contra um conjunto de plantas. Ela usava um capacete amarelo que parecia um pouco grande demais para ela, mas ela o usava com autoridade. Ela estava apontando algo para o mestre de obras, um homem que assentava tijolos desde antes de ela nascer. Ele estava ouvindo ela. Foi isso que me fez sorrir. Ele estava ouvindo não porque ela era minha sobrinha, mas porque ela estava certa. Caminhei até ela com minhas botas estalando no cascalho. Ela se virou e sorriu limpando o suor da testa com as costas da mão. Tio Isaiah, disse ela. O que você acha? Olhei para a estrutura. Era sólida. Era honesta. Era boa. Entreguei a ela a pasta azul que eu carregava. Está na hora da próxima fase, eu disse. Ela abriu. Dentro estavam os papéis de incorporação do Fundo de Bolsas de Estudo Betty Vance e um contrato para a posição de diretora executiva. Ela leu silenciosamente, os olhos movendo-se para frente e para trás na página.
Ela não gritou, não pulou. Simplesmente fechou a pasta e segurou-a firme contra o peito como um escudo. Ela entendeu. Eu não estava entregando a ela um bilhete de loteria. Eu estava entregando a ela uma pá. Eu estava dando a ela os meios para construir algo que duraria mais do que nós dois. Obrigada, ela sussurrou. Não vou te decepcionar. Eu sei, eu disse. Você já não decepcionou. Quanto a mim, meu trabalho aqui está feito. Minhas malas estão prontas, mas não são Louis Vuitton. São malas de couro resistentes que viajaram muitas milhas. Comprei uma passagem esta manhã. Não para um resort. Não para uma praia. Estou voando para Accra. Vou ficar nas margens de Gana e olhar para o oceano do outro lado. Vou caminhar pelos castelos em Cape Coast. Vou traçar a jornada de volta para encontrar o começo da história. Passei minha vida inteira construindo casas para outras pessoas. Agora é hora de descobrir de onde veio a minha própria casa. Não fiz nada disso por vingança. Não fiz para ser cruel. Fiz pela única coisa na qual você não pode colocar um preço. Fiz pelo meu próprio autorrespeito. Porque a dignidade é a única casa que você deve construir para si mesmo e você nunca jamais deve dar as chaves a mais ninguém. Esta história nunca foi verdadeiramente sobre dinheiro. Foi sobre a lenta e silenciosa erosão do respeito que pode acontecer quando o amor não é guardado por limites. Muitos de nós passamos a vida tentando construir um reino para nossos filhos, acreditando que protegê-los da luta é o ato supremo de amor. Mas como Isaiah aprendeu uma casa construída sobre uma fundação de entitlement, de achar que se tem direito a tudo, eventualmente desmoronará. Não podemos confundir dependência financeira com laço familiar, nem podemos comprar respeito com um talão de cheques. O verdadeiro legado não são os ativos que você transfere para a próxima geração, mas a ética de trabalho e a integridade que você transfere para os corações deles. Se você entrega a alguém o fruto sem ensiná-lo a cuidar da árvore, você não está dando um presente. Você está entregando uma maldição. Se você concordou com a decisão de Isaiah de proteger sua dignidade, ou se você já teve que traçar uma linha dura com a família, conte para a gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e seguir o canal para mais histórias sobre justiça e verdade.